Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal, e essa é a segunda parte da entrevista com o Roberto, meu irmão que é hipnoterapeuta. Na primeira parte tratamos um pouco sobre conhecer o que é o hipnoterapeuta, o que é a diferença dele para o hipnólogo, como é que é e tudo. Então vocês assistam a primeira parte, e essa agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os mitos, tipo aquelas curiosidades, aqueles medos que nós temos em ir ao encontro de quem trabalha, com a hipnose, com a hipnoterapia. E um dos primeiros, inclusive eu já passei também pelo tratamento de hipnoterapia, por questão também de conviver melhor com a minha ansiedade. Mas eu fiquei um pouco assim curioso com algumas coisas. Uma delas, durante a hipnose, a gente está dormindo, está acordado, é meio caminho, como é que é? Então, é bem interessante isso, é um praxe que todo hipnólogo tem que explicar, né? Um estudioso, um cientista, que batizou a hipnose de hipnose, né? Ele chama James Braid, ele é inglês, e ele colocou exatamente por isso, né? Porque parece que está dormindo, né? E ele colocou. Mas aí depois, seguindo os estudos, ele disse, não, mas não está dormindo. O cérebro reage como um cérebro em vigília, que é o acordado, né? Só que ainda bem mais ativo. E aí ele tentou mudar, né, de novo, mas já tinha pegado, né? Pegou, né? Porque o nome hipnose vem do deus do sono, né? Grego hipnos. E aí ele colocou primeiro, depois tentou tirar, não deu mais jeito, e aí ficou como hipnose, né? E aí ele era médico, usava para fazer cirurgias, anestesias e tal. Todos os procedimentos dele, no tempo que não tinha anestesia química, então ele fazia desse jeito. E aí, então assim, parece que está dormindo, é tipo o suco do Chaves, né? Não sei o que, parece. Então, parece que está dormindo pelas expressões da pessoa, que está com o olho fechado. Quando a pessoa abre os olhos, fica geralmente com os olhos vermelhos, né? Vermelhados, e aí tende a achar que está dormindo, mas exatamente o contrário, né? O cérebro economiza energia e coloca a energia do corpo toda para o cérebro, então é como se o corpo entrasse em estado de hibernação, por isso que os olhos ficam irrigados, e o cérebro aumenta a atividade. Então é tudo trabalhado no cérebro, mas o seu consciente não desliga, ou seja, uma pessoa dormindo você não consegue conversar, a não ser que a pessoa seja muito sugestiva, né, suscetível, e aí você conversa e ela responde. Mas no normal você fala com a pessoa dormindo, ela não responde. E na hipnose o consciente está completamente alerta, você consegue conversar, perguntar. Se a pessoa estiver sentindo, por exemplo, uma coisa muito comum no meu consultório é as pessoas reclamarem, os pacientes reclamarem de frio. Eu estou com frio. E aí em hipnose mesmo, a pessoa aqui, eu estou com frio, você pode baixar um pouquinho mais. E aí baixa, né? Tipo, não sai da hipnose, mas o consciente está sempre ligado. Então não dorme, nem é também 100% acordado em vigília, porque embora exista estado hipnótico com os olhos abertos, e existe a hipnose com os olhos abertos, a hipnose não é só fechar os olhos, né? Então não é só dormir. Existem vários tipos de terapia com hipnose que a pessoa se mantém de olhos abertos, né? Se chama hipnose conversacional. E aí, porque a hipnose na verdade está em todo lugar, né? A hipnose é a linguagem, né? É a forma que você tem de falar com o subconsciente da pessoa. Então toda a linguagem que a pessoa consiga atingir o seu subconsciente, uma propaganda, por exemplo, que consiga atingir o seu cérebro fazendo você querer comprar uma coisa, foi uma linguagem hipnótica. Então assim, a hipnose pode ser de qualquer forma, né? De acordo com a linha do terapeuta, você pode trabalhar com olhos abertos, fechados, uma sessão mais curta, uma sessão mais demorada, mas hipnose em si exige várias formas. Você falou assim, a linha do terapeuta, diversas formas. Existe só a hipnose para tratar, um exemplo, depressão, no caso que eu passei também, ansiedade, insônia, esse tipo de coisa, ou existem outras áreas, outras especialidades, vamos dizer assim? É interessante isso. Quando você morava em Salvador, eu estava indo para lá para participar da Conferência Baiana de Hipnose, todos os anos, né? E aí eu já fui 2 vezes, os maiores hipnólogos, hipnoterapeutas do Brasil fazem. E aí, lá a gente recebe palestras de várias áreas, né? E isso é interessante, porque assim, existem as áreas tradicionais, como depressão, síndrome do pânico, problemas psicológicos mesmo, que psicólogos também tratam, né? Normais, essas coisas que todo mundo já está por dentro, né? Fobias, é uma área que a gente tem uma demanda grande, assim, pessoas que não conseguem fazer certo tipo de coisa. E existe a área que é a minha área mais específica, que é a mudança de hábito, né? Mudança de comportamento. Eu sou terapeuta comportamental. Então, assim, uma pessoa que quer emagrecer, uma pessoa que quer mudar um certo padrão,
que não conseguem, né? Então, assim, tem pequenas coisas que a gente pode mudar para fazer pessoas que não conseguem fazer certo tipo de coisa começar a fazer. Então, a hipnose em si pode agir em qualquer área. Existe uma linha de hipnose, inclusive, mais moderna, que atinge as áreas físicas, né? Por exemplo, por meio da hipnose, um terapeuta relatou que conseguiu agir numa queimadura de terceiro grau, fazendo ela parar de doer e parar de progredir. Tipo, ela já, em vez de demorar mais a sarar, por meio da hipnose, o corpo dela conseguiu se regenerar mais rápido. E aí a dor foi bem mais reduzida. Que é uma coisa também que a hipnose é muito usada em hospitais para controle da dor crônica. Muito comum isso. Inclusive, um terapeuta que trabalha lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, ele trabalha exclusivamente com a parte de dor. Então, assim, pessoas que têm dor crônica, é como se recebesse uma dose de uma química que fosse amenizar a dor, mas simplesmente pelo cérebro, né? O que acontece na hipnose? O seu cérebro conhece o estado de não dor, e agora conhece a dor. Então a gente só substitui aquilo para que o cérebro volte a sentir o não dor, mesmo com aquilo. Então ele ignora a doença e simplesmente quando você recebe uma anestesia, o seu braço fica dormente, você para de sentir, mas você sabe que o braço está aqui. Então você pode aplicar uma anestesia hipnótica, se você já conhece a anestesia, você vai parar de sentir o braço como se tivesse recebido a anestesia, porque o seu cérebro conhece. Então tudo que o seu cérebro já viu fica registrado e a gente consegue acessar pela hipnose e mudar. Então tem muitas áreas que dá para mexer, né? E eu nessa parte de comportamento, ansiedade, né, que é muito procurado, fobias, né, sei lá, de um sapo a andar de avião, às vezes a pessoa precisa viajar, não consegue, e aí me procura para que eu possa trabalhar esse medo. A gente consegue reduzir muito, assim, né? Deixa eu ver mais o que. Perda de peso, por exemplo, né? Metabolismo, né? Tudo isso, toda essa mudança de comportamento, vícios, a hipnose é muito eficaz, né? Porque ela consegue transformar a rotina de quem tem um vício, mudar o loop do hábito da pessoa, e aí a pessoa consegue, aos poucos, conseguir, para quem fuma, deixar de fumar uma carteira para fumar 3 cigarros por dia, baixa para 2, baixa para 1. Claro, com muita dedicação da pessoa que está fazendo, porque como a gente falou no primeiro vídeo, eu faço a terapia, né, com a pessoa, ela se propõe, mas as mudanças é a própria pessoa que faz, eu não mudo nada, né? A pessoa se propõe e aí o compromisso geralmente vai muito além do consultório. A gente sempre manda os deveres de casa para fazer e aí cabe à pessoa, de acordo com a motivação que ela tiver à procura da mudança, de fazer, né, as coisas. Então as áreas são infinitas. Você falou essa questão da saúde, do hospital, tudo. Aí eu também, depois disso, fiquei com uma dúvida, porque assim, eu consegui conviver melhor com a ansiedade, eu consegui ter, acho que, mecanismos mais diretos, né, para conseguir conviver um pouco mais com a ansiedade. Mas aí eu pergunto, porque eu passei só por uma sessão, porque só deu tempo de uma sessão. Mas assim, quem consegue fazer 2, 3, 4 sessões sobre determinado problema, né, chega a uma cura, a hipnose cura, ou ela ajuda mesmo só a você a bem conviver com aquilo, a ponto que não interfira mais na sua vida. Por exemplo, a ansiedade nos tira o pensar na atividade, nos tira nosso tempo, porque a gente foca tanto numa coisa, até sem necessidade, se torna ansioso por aquilo e perde todo o dia. E com isso a gente aprende a conviver ou é curado depois de várias sessões de hipnoterapia. É bem interessante essa pergunta, porque assim, no Brasil, a gente não pode dizer que cura alguma coisa, né? Curandeirismo é crime. E em outros países se fala em cura, sabe? A gente oferece a cura, como um remédio oferece curado de cabeça. Entende assim? Varia de cada pessoa. Você sabe que um remédio que lhe faz bem para dor no músculo, pode ser que a mim não faça tão bem. Então assim, a hipnose existe um índice bem alto de sucesso nas pessoas. Mais de 80% dos casos são resolvidos completamente, né? Então a gente fala em tratamento porque é um acompanhamento realmente que a gente tem com a pessoa de 1, 2, 3 meses até, acredito que não mais do que isso. A hipnose, geralmente, a hipnoterapia, geralmente usando a hipnose com outra prática terapêutica, no meu caso, a programação neurolinguística ou qualquer outra linha que venha acontecer, o terapeuta usar.
Mas assim, se você pega o tratamento da hipnose, no máximo até 3 meses, com um caso como a ansiedade, que é mais complicado, que a gente tem que identificar vários pontos, a gente pode sim encontrar uma solução, sabe? Mas aí a solução para a ansiedade em si não é a eliminação da ansiedade. Eu estava conversando com o Frei que assim, quando uma pessoa tem muito medo de alguma coisa, é interessante que a gente trate esse exagero. Mas o medo a gente não pode tirar, porque é uma defesa do próprio corpo, né? Então não existem emoções negativas. O que existe é o uso certo de cada coisa, né? O medo não é uma coisa negativa. A tristeza em si não é uma coisa negativa. A gente diz, não, mas como é que não é negativa a depressão, por exemplo? A depressão é uma forma do corpo tentar se proteger. Por quê? Uma pessoa que tem síndrome do pânico, por exemplo, acha que está em período de morte o tempo todo, ou seja, não vai querer sair de casa. Então a defesa do corpo é instaurar a síndrome do pânico, a depressão, para que ela se limite e não queira encontrar um risco. Se eu acho que se o meu subconsciente vai me dizer o seguinte, se eu sair de casa eu posso levar um tiro, posso ser atropelado, posso ser alguma coisa. Então é melhor você ficar em casa. Então ele vai pegar o seu corpo, vai modelar completamente, né? Mexendo no seu painel de controle, como geralmente eu gosto de dizer, e vai fazer com que o seu corpo entre em estado de economia de energia total, ou seja, você não vai ter vontade de fazer nada, porque assim ele vai dizer, não, pelo menos você está vivendo, entendeu? Aí o seu consciente diz, meu Deus, não estou vegetando, ou só estou vegetando, né? Não estou vivendo. Mas o subconsciente está lhe guardando, para ele, que é instintivo, né? Então assim, a gente não fala em cura, mas fala em resolução de problemas, fala em tratamentos, e existem muitos índices de casos que são resolvidos 100%, né? Ansiedade 100% controlada, ou seja, você vai para os lugares sem se sentir ansioso, sem sentir uma alteração, porque todo mundo que se sente ansioso sente que as coisas mudam, as mãos começam a suar. Tem sintomas que vocês sabem que todas as pessoas que passam por transtorno de ansiedade sentem. Mas aí a gente já vai reduzindo. Então assim, para uma pessoa que se sente ansioso 100%, chegar a 50% já está de graça, já estou vivendo novo, né? Então é mais ou menos nesse sentido. Assim, a gente geralmente tem uma melhora muito significativa para a pessoa e em grande parte dos casos 100% do problema pode ser resolvido. E você falou um pouco sobre essa questão de mudança de comportamento. Então, o hipnoterapeuta pode trabalhar só ou ele pode também trabalhar associado a outros, vamos dizer assim, profissionais de outras áreas para também ajudar aquela pessoa? Você falou assim, pode trabalhar com questão de emagrecimento. Nutricionista, é necessário ou não é junto com você ou ele pode procurar posteriormente, depois de um tratamento, poder ser conjunto ao mesmo tempo? Uma boa pergunta também, porque a hipnoterapia no ano passado foi acolhido pelo SUS como uma forma complementar de terapia, e realmente é isso que acontece, né? A hipnoterapia sozinha, ela é uma ótima ferramenta, pode ajudar muita gente, mas o ideal mesmo é que a hipnoterapia seja feita com outras como é que eu posso dizer, outras áreas. Por exemplo, você falou do emagrecimento. É interessante que a pessoa tenha um acompanhamento psicológico, né? Ou seja, um terapeuta, um psicólogo, alguém que faça esse trabalho de remodelar a mente, e outra pessoa que fique na parte da nutrição, um nutricionista, um nutrólogo, alguém que faça esse acompanhamento. E aí, quem sabe, depois a pessoa pode chamar um personal trainer, um professor de educação física, para que possa alinhar o corpo. Ou seja, eu posso mudar a sua linha de pensamento. Eu posso ajudar você a gostar de um exercício que você tem preguiça de fazer de manhã. Eu posso lhe ajudar a você ter vontade de comer coisas que geralmente não come e deixar de comer coisas que geralmente come. Isso é a minha área, mudança de hábito, né? Mudar o seu sentido, a sua sensação com cada coisa. Mas eu não posso pegar você em casa e simplesmente ajudar você a escolher a comida, porque eu não tenho informação para isso. Não posso escolher o melhor exercício para você fazer. Não posso dizer a você, faça caminhadas, faça corridas, porque eu tenho que saber a sua massa corporal, qual é o objetivo de vida que você quer, tudo isso, né? E cada parte desse sentido tem uma área diferente. Da mesma forma, uma pessoa que tem depressão tem como obrigação procurar um psiquiatra, por exemplo, porque muitas dessas depressões são necessários paliativos, com remédios, né? Então, assim, você toma os remédios para que se controle a depressão e mexe na sua cabeça por dentro com um terapeuta, com um psicólogo, mudando padrões. E aí, enfim. Então, assim, é uma terapia complementar, ou seja, pode ajudar muitos problemas sozinhos, problemas simples de fobias, por exemplo, alguma coisa assim, que não precise de um profissional. Mas uma mudança de vida, geralmente, demanda outro profissional acompanhando, entendeu?
Então é interessante que se tenha um médico, alguma coisa nesse sentido, principalmente na parte de dor, né? Ninguém vai procurar um terapeuta e vai tipo, melhorar a dor e tô de boa, não. Pelo contrário, tem que fazer um acompanhamento médico, a gente sempre indica, e inclusive não só indica, sugere, como quase que manda a pessoa procurar um profissional, né, para ajudar. Falamos nos 2 vídeos sobre o cuidado de si, sobre o que é também a hipnoterapia nesse processo do cuidado sobre nós mesmos, nessa área mais humana. Então, que mensagem você deixa para quem está assistindo sobre perder um pouco esse medo e botar o pé no caminho em busca desse autoconhecimento, não só pela hipnoterapia, mas também pela psicologia, que tem muitos que tem receio de ir ao psicólogo. Então, assim, que mensagem você deixa para as pessoas que sabem que precisam, mas têm medo ou vergonha de encontrar alguém que pode ajudar na parte humana? É bem simples e complicado ao mesmo tempo. O simples é a mensagem, porque assim, o que eu vou dizer parece ser uma coisa muito simples, mas o complicado é exatamente o contexto. Nós somos ensinados a simplesmente não dar tanto valor ao nosso crescimento interior. Somos ensinados a olhar para o lado de fora das pessoas. Somos ensinados a olhar para o estado de vida das pessoas. Quantas pessoas a gente assiste, acompanha, gosta, no YouTube, mesmo na internet, que passam por dificuldades, às vezes depressão, coisa nesse sentido, que só elas sabem, só elas guardam. E nós não sabemos identificar esses padrões. Ah, não, mas eu não sou nenhum psicólogo, não sou nenhum profissional da área para que tenha que saber esse tipo de coisa. Mas se a gente soubesse identificar em nós esse tipo de coisa, para saber no outro, por exemplo, se eu estou gripado, eu não sei que outra pessoa está gripada também, por quê? Porque eu conheço o sintoma. Uma pessoa com depressão não reconhece outra pessoa com depressão, porque os sintomas são os mesmos, né? Então, assim, é interessante que a gente entenda, nesse sentido, que a gente sempre procure entender mais o nosso interior, né? Para que a gente procure entender, por exemplo, os padrões que hoje a gente conhece, que nos fazem chorar sem saber. Estou no quarto e aí nada dá vontade de chorar, ou como a maioria das pessoas, né? Estou tomando banho, e aí embaixo do chuveiro dá aquela vontade de chorar, e você, aquele vazio por dentro, você não sabe de onde está vindo. E aí você começa a chorar sem saber por que está chorando. Ali é um padrão que o subconsciente tem de defesa. Ou seja, existe alguma repressão na sua vida, e aí de alguma forma você não tem como externar aquilo, e aí o subconsciente procura a principal forma de tentar externar aquilo. É a mesma coisa que acontece com alguém que faz automutilação. Uma pessoa que se fura, se corta. Ninguém quer amputar o braço. Ninguém quer, tipo, sabe? Mas é uma forma que o subconsciente encontra de punir alguém, sabe? Ou seja, você quer externar. Imagine que você é um balão cheio de ar, prestes a explodir. Se você fizer um furinho e der aquele escape de ar, você vai sentir melhor. Por quê? Porque você não vai precisar explodir se chegar mais ar, né? Mas é uma forma de escapar. Então, o organismo, nesse sentido do subconsciente, encontra formas de externar. Então, a mensagem que eu deixo é o seguinte: procure identificar na rotina de vocês coisas que tentem lhe remeter a alguma situação, entende? A maioria das coisas que a gente vive hoje, a gente aprendeu quando era criança, então talvez quase tudo não faça sentido para a gente. Então, por que eu choro quando isso acontece? Por que eu fico nervoso quando a situação acontece? Por que eu não me mexo quando alguém grita comigo? Alguma coisa deve ter acontecido na sua infância. E talvez reviver o que aconteceu não seja tão necessário quanto criar uma nova forma de lidar com aquilo. Então procure identificar no seu dia a dia as coisas que lhe fazem bem e as coisas que talvez não fazem bem, não deixam bem no dia a dia. Então, pensadores e pensadoras, vocês viram que agora no finalzinho da nossa entrevista a câmera deu uma travada e nós não conseguimos dar a você aquela finalização de vídeo que a gente sempre faz, agradecendo a você pela companhia, pela parceria em mais uma reflexão. Porque justamente quando estamos finalizando, para agradecer a vocês, a nossa câmera deu uma pequena bugada e travou a filmagem, tá bom? Mas o recado que nós, tanto eu como o meu irmão Roberto, que é hipnoterapeuta e nos abrilhantou com essas entrevistas maravilhosas, deixam para você o seguinte: sempre se coloque à disposição de ajudar a si mesmo no seu amadurecimento como pessoa e nunca fique com vergonha de se achar necessitado de alguém para acompanhar vocês, seja psicólogo, seja psicanalista, enfim, um hipnoterapeuta, uma pessoa que está ali
justamente colocando ao seu dispor o seu dom para esse trabalho lindo que é em busca do amadurecimento da pessoa humana. Então, eu agradeço a vocês por essa companhia nessa entrevista maravilhosa com o nosso amigo e meu irmão Roberto, que é hipnoterapeuta. Espero que vocês, depois dessa entrevista, percam um pouco, né, dos tabus que você tem, dos medos que você tem em encontrar um hipnoterapeuta para lhe ajudar, tá bom? E se você é de Alagoas, procure aí o nosso amigo, meu irmão Roberto Júnior, que é hipnoterapeuta, trabalha maravilhosamente bem. Como eu falei para vocês durante a entrevista, eu passei, né, por uma sessão de hipnoterapia, não passei mais por causa das minhas férias que foram curtas, mas com certeza me ajudou bastante, né, já foi um pontapé para uma ajuda do meu amadurecimento como pessoa e me ajudou a conviver melhor com a minha ansiedade, que, como ele disse, a gente não é curado, é justamente amadurecido a minha convivência com aquele trauma ou aquela situação que não nos deixam tão bem, tá bom? Então, agradeço a todos vocês, profissionais da área de humanas, que estão aí ajudando os nossos demais irmãos a amadurecer como pessoa, a se fortalecer como pessoa e a conviver melhor com esses pequenos traumas que muitas vezes atrapalham as nossas vidas, tá bom? E eu peço a Deus que continue abençoando vocês, abençoando também todas as pessoas que desejam trabalhar nesse caminho de ajudar o próximo no seu amadurecimento como pessoa e peço a vocês que confiram, que não assistiu ainda, confira a primeira parte da entrevista e deixe nos comentários a sua dúvida, caso nas duas entrevistas não deu para sanar a sua dúvida, não deixe nos comentários a sua dúvida, para no próximo vídeo, numa próxima entrevista, a gente assim ajudar você a ficar um pouco mais consciente do que é a hipnoterapia. E eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, mais uma reflexão e espero você em mais uma outra roda de conversa aqui no nosso canal Paz e Bem.